nos conta uma história, aonde Jesus faz com que a gente lembre de algumas coisas. E o interessante é que esse evangelho no final termina assim: e vocês não entenderam, vocês não compreenderam. Quer dizer, Jesus insistiu. Jesus tinha convidado o pessoal para ir num barco, não é? Lógico, Jesus ficava na beirada da praia, era amigo dos pescadores, então ele pegava aquele núcleo de assunto ali para poder desenvolver a ideia dele. Quando chegaram no barco, ele perguntou se tinha levado os pães, né? E os discípulos esqueceram dos pães, esqueceram. Então, eles tinham levado só um pão. Aí Jesus, vira o nervosismo dele, né? Porque, meu Deus, o mestre pediu, convidou que nós trouxemos só um pão. E Jesus então virou para eles, com muita naturalidade: vocês se esqueceram. Vocês estão dando tanta importância a isso. Vocês se esqueceram que eu multipliquei 5 pães para 5.000 pessoas. Quantos cestos sobraram? Os apóstolos logo falaram assim: sobraram 12. Mas vocês esqueceram como eu multipliquei os pães, que eram 7 pães. Quantos cestos sobraram? Para 4.000 pessoas. Quantos cestos sobraram? Sobraram 7. Ainda vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Então, vamos entender, né? Vamos fazer aquilo que Jesus pediu. Jesus, naquele momento, ele lembra o milagre da multiplicação dos pães. Pão é aquela coisa que a gente come, é apenas como, não estou generalizando, mas é a primeira coisa que as pessoas comem de manhã é um pão, não é? Então, se começa um dia com um pão, e os judeus também. Bom, os discípulos tinham esquecido os pães, né? Então, eles tinham levado apenas 2 lá, apenas um. O que os discípulos levaram para dentro da igreja, que é a barca? Levaram a razão. O que eles levaram foi só a razão. É o que a gente faz hoje. A gente entra para dentro da igreja carregado de um pão só, que é a nossa razão. Não é? Depois, aí Jesus então adverte eles: quando a gente leva só a razão para dentro da igreja, cuidado com o fermento de Herodes. Cuidado com o fermento de Herodes. Quer dizer, quando a gente está munido só da razão, cuidado com a traição, cuidado com as palavras, cuidado com tudo que a gente fala, porque você está munido da razão. Antigamente, nos seminários, tinha um negócio que chamava teologia mística. Hoje não tem. O diabo conseguiu cortar aquilo de lá. Quer dizer, então, as pessoas são carregadas de razão. Você leva um pão só para dentro da barca. Para dentro da igreja onde você vai, você leva um pão só. Você não consegue fazer mais do que aquilo. Agora, 5 pães foram para 5.000 pessoas. O que são esses 5 pães para 5.000 pessoas? Não é? São os nossos sentidos. Quando Jesus multiplicou a visão, a audição, o olfato, o gosto e o tato, ele multiplicou aquilo é coisa que multiplica, aquilo é coisa que nós temos. Então, quando você usa a visão, a audição, o olfato, o gosto, o tato, você produz a igreja, que sobraram 12 cestos. 12 quer dizer a igreja. Sobraram 12 cestos. Você multiplica os seus sentidos. Aquilo ali. Então, o que Jesus quis dizer é o seguinte: agora, os 7 pães
Foi para 4.000 pessoas. Os sentidos que Jesus estava falando aqui não se multiplica, que sobraram apenas 7. Não passou daquilo. E quais são esses 7 sentidos que não se multiplicam na igreja? É o batismo, a crisma, a Eucaristia, a penitência, a confissão, a ordem e o matrimônio. Jesus quis mostrar que dentro do âmbito da igreja, isso não se multiplica. Isso são coisas individuais que nós temos a cada um de nós. Isso são coisas que, a não ser o batismo, a crisma e a ordem, que são sacramentais, o resto não se multiplica. São coisas individuais, são dons que o Espírito Santo dá à igreja. Porque aqui Jesus está falando da igreja. E aí ele fala assim, e ainda vocês não compreenderam, vocês não perceberam o que eu estou falando? Jesus estava falando sobre a igreja, sobre todo esse contexto da igreja, sobre essa igreja que nós conhecemos hoje. Ninguém entra na igreja hoje carregada da espiritualidade que precisa, às vezes, a gente enxergar além daquilo que nós percebemos pelos 5 sentidos. Não é? Nós precisamos da teologia mística, nós precisamos de ter mais fé. Eu sempre escuto as pessoas falar assim, aumenta a minha fé. Como? Como aumentar a fé? Porque é uma coisa individualizada que depende de nós. Nós é que temos que fazer valer aquilo. Batiza é uma vez só. O crisma é uma vez só. A Eucaristia, ela se multiplica pelo poder de Deus, mas em nós ela não se multiplica. A Eucaristia em nós não se multiplica. Ela se multiplica pelo poder de Deus. A penitência